Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui com dois convidados ilustres da Faculdade de Direito de Cachoeira de Itapemirim, o professor Tauan Verdan Rangel e o professor Cristiano Ré. E hoje a gente vai tratar sobre um tema muito importante, sobre como está se desdobrando a questão da inteligência artificial dentro do sistema de ensino, dentro do sistema educacional. Primeiramente, muito obrigado por terem aceitado o convite. Vocês gostariam de fazer alguma consideração inicial? Ou... Então, pode ser eu? Não. Pode, por favor. Primeiro, agradecer a oportunidade, a louvar a iniciativa da turma de produzir esse material, né? Até porque é um tema relevante, não é novo na sua essência, né? Porque as tecnologias sempre vieram e virão, né? Cabe a gente agora adaptar e pensar a melhor maneira de tirar o melhor proveito. Então, vamos lá, vamos conversar sobre. Isso aí. Professores, Endosso. a gente sabe que a inteligência artificial ela não cria nada verdadeiramente inédito, né? Ela vai rearranjar um banco de dados gigantesco, baseado no trabalho, na propriedade intelectual de outras pessoas, e muitas vezes ela vai acabar alucinando dentro dessa geração desse texto, né? Ela vai inventar fatos, isso com muita frequência. Sabendo disso, aquele aluno que confia cegamente na IA, ele estaria, como posso dizer, aquele que confia cegamente na IA, ele não está terceirizando o pensamento, ele está correndo o risco de cometer um plágio e replicar mentiras acadêmicas. Vocês acham que tem essa possibilidade? Como vocês enxergam a gravidade desse cenário? Então, vamos lá. Eu falo assim, que o grande problema do ser humano é o ser humano. Quando a gente pensa na IA, eu acho que o Cristiano também vai pensar que nós somos pesquisadores desse período, a IA vem para poder facilitar algumas questões que são ordinárias, né? São questões que são mecânicas, automáticas. Só que o grande problema é que a IA ela foi distorcida no seu uso. As pessoas elas preferem terceirizar de fato a produção. Então não é raro, por exemplo, você ver inclusive no ambiente acadêmico do ensino superior, o caminho do mais fácil, né? Jogo na IA, a IA gera o trabalho e realmente cria fontes, cria fatos. Fontes que, quando nós vamos comparar, né, nós vamos conferir na correção, no acompanhamento, não existem. Não é raro você pegar os trabalhos gerados pela IA, eles não têm conexão entre sessões, é muito comum, ela vai gerando aquela estrutura rígida, mas uma estrutura sem diálogo. E aí o que fica na reflexão inicial é o seguinte: eu falei até mais cedo hoje, a gente acaba ficando nos extremos dos dois ideais. Eu sou de uma era um pouquinho anterior, que a gente tinha um hábito da biblioteca, de ler, de procurar fontes, de procurar periódicos. Hoje você vê que os alunos muito mal frequentam a biblioteca, muito mal leem um artigo, e isso tem consequências, porque se a IA me entrega tudo pronto, eu vou, com o passar do tempo, me desacostumando à leitura, seleção de informações. Todo texto vai se tornar cansativo, vai se tornar longo. E aí, não é só você falar de plágio, você está falando de uma desconstrução do pensamento crítico. Falei certo, Cristiano? Falou. Eu acho que é nesse caminho mesmo. A gente está vivendo uma era que está emburrecendo as pessoas porque isso é muito, muito drástico inicialmente. Mas como você falou, há uma certa preguiça, né, de você formar o seu próprio raciocínio, haja vista que você tem a sua mão, né, sedutoramente falando, uma ferramenta que, se você pensar em termos gramaticais, ela é muito sedutora, né? Então você não consegue imaginar, a gente talvez sim, mas aquele aluno que está começando, e eu que trabalho no ensino médio também verifico isso, que se o troço está bem escrito, se o texto está bem escrito, então ele tem mérito, e às vezes não é verdade. Então, assim, eu falo que no escritório a IA, ela pode ter tirado ainda, quem sabe, a vaga do estagiário. Aquelas, como você falou, aquelas questões ordinárias, aquelas questões quase que braçais, né, do intelecto, a IA faz bem. Agora, em relação à produção de um pensamento científico, crítico, uma tese jurídica, ela não é o melhor caminho, pelo menos ainda não. Talvez ajude a você dar uma direção,
Mas se você não tiver capacidade, eu estou aqui te olhando, mas estou vendo os livros que estão atrás de você, porque eu sou a geração anterior do Taiwan, Taiwan foi meu aluno também, e é uma geração livresca, né? Eu uso Kindle, eu uso, né, as tecnologias, eu tento me atualizar, mas o que me seduz é o texto, é o livro. Então, as minhas avaliações, aonde eu dou mais peso na correção, são aquelas que a cada vez mais é um contrassenso, é um paradoxo, né, que eu, nesses últimos meses, eu tenho pautado as minhas avaliações manuscritas, né? Assim, por mais que seja um pouco mais penoso, porque tem alunos que têm uma letra desgraçada, né? Mas, né, Um hieroglifo você moderno. consegue tirar o substrato ali e forçar aquele aluno, né? Porque se você não ler, pelo menos aquilo que é básico aqui na faculdade, depois a vida vai te levar para outros caminhos, você não vai ter tempo, né? Assim, já terminando a minha fala para não monopolizar, hoje o que mais me causa um certo desconforto é que eu não tenho tempo para eu sentar e ler ou reler livros, ler, né, novos livros e reler aqueles que eu li numa outra época, né? Porque a gente não tem tempo. Então, imagina uma pessoa que, por exemplo, na graduação, tenha, de alguma forma, não lido O Príncipe, ou passou a graduação sem ler o Livro dos Ritos das Penas. Essa pessoa não vai ler isso nunca mais. Se ela não lê agora, ela não lê depois, porque vai faltar o estímulo, vai faltar a obrigação acadêmica e o trabalho, sei lá, pós-graduação, vai levar um turbilhão de coisas que ela vai perder essa oportunidade. Antes de prosseguir, próxima pergunta, só agregando a fala de vocês, eu falo isso porque eu também eu sou aluno, né? Fui aluno do ensino médio, eu utilizei a IA logo no início dela para produção textual. E uma coisa que eu senti foi que o texto, além de ele ter perdido aquele calor, porque um texto escrito por um humano tem um calor. A IA, ela vai mecanizar o texto, então fica um texto cansativo, fica um texto ruim de você ler. Então, eu logo abandonei, porque você usar a IA, você vai ver que aquilo ali não está te agregando de fato. Você tem uma obra, você consegue produzir uma obra, mas aquela obra não foi de fato você que fez, não tem o seu toque ali, né? Então, prosseguindo para a próxima pergunta, o escritor e filósofo Humberto Eco, ele dizia que a internet ela deu voz a uma legião de imbecis, porque nivelou o especialista e o ignorante. Trazendo isso para a era da inteligência artificial e da dependência tecnológica, vocês acham que a facilidade de gerar textos e respostas prontas está criando uma geração de profissionais superficialmente inteligentes, mas profundamente incapazes de resolver problemas complexos na prática? Onde fica o papel do especialista nesse cenário? Você. E tem essa questão do eco, é muito legal, porque ele constatou que num boteco, numa taberna, você tem um monte de especialista de um monte de coisa. Só que antes da internet ficava ali no boteco, né? Agora, depois, aí qualquer pessoa que fale alguma coisa, aquilo vai ter uma ressonância muito grande. E, por outro lado, né, tem uma outra questão também que é um mito, que eu cada vez me convenço disso. Eu escuto que os jovens vão salvar o mundo desde quando eu era jovem. Então, fracassamos, né, covardemente, né? Então, esse tipo de paradigma que a gente vive hoje torna em risco mais essa visão. Por quê? Se você forma uma juventude na escola, como você disse, né, superficial, aonde o pior, essa superficialidade é aplaudida, então aquela pessoa, aquele ente, não vai se auto-entender como alguém que precisa de algo mais. Porque além de ser a pontinha do iceberg, aquilo que ele está pensando, aquelas outras pessoas que também estão nessa mesma patamar acham aquilo genial. Então aquela pessoa que já é superficial ela não se dá conta disso. Isso vai criar um movimento cada vez pior, né? Eu tenho uma filha de 18 anos que, e, de novo, é um outro paradigma, né? De achar que as gerações mais novas são melhores tecnologicamente falando. Também é um mito, né? Porque é muito boa em rede social, é muito boa em desenvolver, mas se você precisar de algo mais aprofundado, vai ter dificuldade como se qualquer outra pessoa tem.
Eu confesso assim que eu vejo isso como um cenário quase apocalíptico. Eu tenho meus receios, meus medos pessoais. Eu aprendi com um professor lá atrás que opinião nem você não deve ter sobre tudo. Eu aprendi isso. Que opinião quem tem opinião sobre tudo não tem opinião sobre nada. E a IA, ela permitiu e ela criou, na verdade, especialistas em temas que são extremamente complexos. Todo mundo consegue discutir o papel, por exemplo, do STF, mas ninguém entende o que é o STF. Todo mundo vai discutir filosofia, mas não entende o que é filosofia. Todo mundo discute sobre tudo, mas não entende o cerne, o aprofundamento. Não, e não quer entender, né? E aí você Dá gera. trabalho entender. Dá, e você gera um outro ponto. Eu não preciso entender. É quase um mito, né? A gente vai replicando mentiras, e muitas vezes são mentiras mesmo, que vão gerando especialistas em mentiras, até que essa mentira se torne uma verdade. E aí, qual que é o risco que você tem? Eu concordo com o Humberto Eco, ele é muito educado, inclusive. Às vezes você faz revisionismo histórico, inclusive. Você começa, como eu não tenho aprofundamento, eu começo a questionar questões que não são questionáveis, porque são pactos históricos, pactos humanos. Você pensar que hoje a gente discute, por exemplo, se houve um modelo de escravidão no Brasil, e tem gente que tem argumentos, inclusive que a IA oferece, que vão dizer não houve escravidão no Brasil, era um modelo econômico de trocas, mão de obra por comida. Então, nós temos esse receio. E eu vejo, assim, como professor, o Cristiano ele tem uma estrada maior do que a minha, fui aluno dele, mas eu vejo que as novas gerações, não é que elas vão salvar o mundo, a gente torce para que as novas gerações tenham um pensamento crítico de entender que elas precisam ser lapidadas, precisam ser aprofundadas, que um curso de direito, como eu falei com vocês hoje, não é só lei. E quando a gente fala que não é só lei, quer dizer que eu preciso fazer o aprofundamento sobre isso. E esse que é o grande risco, sabe? Tá tudo na palma da mão. Você consegue resumir o Príncipe, que é uma leitura simples, complexa ao mesmo tempo, para você entender e operacionalizar, mas você reduz o Príncipe na IA em 2 parágrafos. E você vira especialista no Príncipe. E você quer ter complexidade de uma obra muito boa, tá? São os riscos que a gente corre, né? A inteligência artificial, ela, junto com as redes sociais, ela acabou criando um exército de especialistas em nada. O Jaron Lanier é um dos maiores cientistas de computação e críticos do Vale do Silício. Ele defende que, quando terceirizamos nossa mente para os algoritmos, nós estamos nos tornando menos humanos e virando apenas dados para alimentar essas empresas. Trazendo isso para a faculdade, o aluno que usa tecnologia para plagiar ou resumir todo esse conteúdo, ele acha que está levando vantagem. Mas, na verdade, ele não está só entregando de graça a sua capacidade cognitiva para poder, talvez, enriquecer essas big techs. Talvez, no fim das contas, quem está saindo mais inteligente nessa relação? A máquina ou o estudante? O estudante tá se enganando, né? Ele está pagando ou não uma experiência acadêmica e está se enganando, porque numa hora esse santo de pé de barro vai cair, né? Aí, e quem, de fato, e quem ganha com isso tudo, até a economia da informação, a economia da atenção, são as big techs, não resta dúvida. Né? Você está sequestrando a mente de muita gente. Mas aquele que de fato escolheu estudar e quer de fato estudar, quer aprender, quer aprimorar, não tão somente visando bens materiais, mas visando o espírito, né? Essa questão que se levantou é um inimigo, é um obstáculo. Porque há aquela sedução da coisa mais rápida, da coisa, né, sem muito pouco esforço. E aí eu faço uma crítica à pedagogia, né? O ato de estudar, ele é tão cansativo quanto o ato de você ir para a academia e levantar 100 quilos no supino. Não é um negócio assim, vou ler um livro e o livro tem que me agradar. Quem que falou isso, né? Se o cara escreveu o livro, ele é melhor do que você que não escreveu nada ainda, né? Então leia o livro do cara, até para dizer se o livro é bom ou se é ruim, tem que ler, certo? Então eu tento, né? Eu tento me policiar de todo dia, todos os dias, eu aprender alguma coisa diferente. E aprende-se através dos livros, né? Basicamente através dos livros. Você pode até uma palavra que você leu e você não entendeu o contexto, ir na tecnologia para aprimorar, tem que aproveitar a tecnologia. Você pode imaginar que quando Gutenberg inventou
a gráfica, as pessoas também tiveram medo, porque agora vou perder meu emprego porque eu não sou mais um monge copista, vai ter uma gráfica que vai fazer. Então a tecnologia sempre vai trazer esse tipo de ansiedade. Mas ao que me parece, né, aquele aluno, e aqui dá um recado para todos os alunos que forem assistir isso, se de fato querem se aprimorar, o caminho é o esforço. É o esforço acadêmico, é sentar a nádega, pode falar outro nome não, né? Sentar a nádega na cadeira e estudar. Eu penso que, pela experiência que a gente vai colhendo durante os anos, é, não é só um auto-engano, eu acho que é quase um autocídio, principalmente no campo profissional. Porque quando você vai olhar, a inteligência artificial, ela pode criar facilidades, e ela cria as facilidades. Você, inclusive, pode achar que você está lucrando nesse processo, porque você está enganando o professor, né? Você está diminuindo o esforço, enquanto um colega vai ter que dedicar um final de semana para escrever, por exemplo, um artigo, uma resenha, um ensaio, você faz isso em 10 minutos. Você usou um termo que é bem interessante, é o calor do texto. Não é só o calor do texto, é a lapidação do intelecto. Quando você olha, parece, nossa, a pessoa é intelectual. Não é só intelectual porque ela escreveu, porque ela fez um mestrado, doutorado. Não, é porque ela se constrói como ser humano. Se constrói como ser pensante. E é uma questão que eu acho muito interessante, eu não sei se o Cristiano também já teve essa experiência, que esse processo, na verdade, é um substitutivo, porque você vai se enganando, se enganando, se enganando, mas chega um momento que até a IA não consegue mais te enganar. E no nosso campo do direito específico, isso gera algumas consequências. Por exemplo, o advogado que não consegue advogar se não tiver aqueles prompts, se não tiver petições. Você imagina, Cristiano, um advogado que não vai saber fazer uma procuração na mão porque nunca fez. Isso tem uma hora que isso reverbera, sabe? Nós vemos o pessoal do direito utilizando muito a IA, e a IA é boa quando é bem utilizada, mas também nós vemos que a IA, ela não apenas ela cria uma falsa ilusão, ela vai de uma outra maneira fazendo uma seleção no mercado. Do advogado que, por exemplo, só sabe usar a IA e do advogado que sabe o direito. E tem a diferença, sabe? Somente na nossa área, a vida dos fatos, a vida do mundo, o mundo do ser, né? Ele cria situações que ele te testa e a IA não vai estar ali. É esse ponto que eu acho que é interessante, essa testagem. E no final você está se enganando, você tem um diploma que você não vai saber usar depois, você não tem intelecto, né? O Cristiano falou uma grande verdade, o esforço intelectual ele é muito grande. Você não se sente realizado. Você tem um diploma que no final fica na parede, né? É o que acontece. Porque uma prova da OAB, por exemplo, um concurso de alto rendimento, você não tem a IA. Aí você vê as frustrações, né? Os alunos não conseguem essa aprovação muitas vezes. O plágio tradicional, já indo para a próxima pergunta, o plágio tradicional, ele já é um crime previsto lá no artigo 184 do Código Penal, mas quando o aluno usa IA para poder fraudar um trabalho até um TCC, a conduta muda. Eu queria direcionar a pergunta para os dois. O Cristiano como criminalista e o Tauan como educador. Vocês acham que o direito penal vai ter que se reformular para punir essa, digamos, falsidade ideológica tecnológica? Ou o uso da IA na academia devia ser tratado apenas como uma infração ética interna da faculdade, sem envolver a polícia? Deixa ele começar, ele é criminalista. Eu acho que essa questão do plágio, né, que sabemos todos nós que é crime, né? Mas eu acredito que haja visto com o direito penal, última ratio, né, aquelas questões todas, deve ser esfera diferente, ficar na esfera da ética estudantil, ser resolvido nas instâncias éticas da instituição, mas um antídoto para isso, eu penso, e infelizmente algumas faculdades estão indo na contramão, né, é valorizar mais a oralidade. Então, por exemplo, se você de fato foi lá na IA e aí pediu a IA para fazer o seu TCC, tudo bem, você entregou. Mas você tem que apresentar. Pelo menos que você leia o que você não escreveu, pelo menos, e chegue e apresente. Assim, a gente tá num caminho oposto, né? Sim. Cada vez mais a gente percebe que essa oralidade está perdendo em prol, né, só do trabalho escrito. Eu acho que a solução, uma das soluções para isso não, tudo bem, eu, inclusive, me acho ridículo, às vezes, que eu tenho que pegar um trabalho de um aluno e botar num mecanismo de busca para ver se é plágio ou não. Eu já também desisti de fazer isso. Eu
assim, para evitar o estresse, mas, né, e por conta disso, como vocês sabem disso, no ensaio, né, eu me reservo o direito de escolher lá alguns textos e a pessoa me apresentar o texto. Não desconfiando, porque a má fé não se presume, presume-se a boa fé. Mas, né, para evitar esse tipo de fadiga, né, porque a gente tem tempo para fazer outras coisas, eu prefiro que o aluno apresente um texto, né, até para demonstrar que ele entendeu aquilo que ele não escreveu. Ou se ele não escreveu, ele vai ser denunciado naquele momento em que ele não vai conseguir apresentar. Eu compartilho dessa mesma opinião, Cristiano, né? Vocês, inclusive, tiveram essa experiência comigo. Eu entendo que essa construção ela não deveria ser tão temerosa, né? Os alunos construírem um texto, principalmente na faculdade de Direito, né, Cristiano? Mas eu também concordo na ideia de oralidade. Eu acho que tem competências e habilidades que a gente precisa lapidar, né? E que colocam à margem, colocam, na verdade, à prova os alunos. Eu sou muito mais da visão ética também. Eu penso que o plágio, ele é um comportamento que, para nós da academia, que eu brinco com a academia com a maiúscula, ele é odioso, né? Você vê a pessoa se assenhorar de outras produções, e nós somos professores, a gente já teve essa experiência de você olhar, você sabe que o aluno não construiu aquele texto, não é porque o aluno é bom ou ruim, é porque o nível dele naquele momento não permite uma construção daquela envergadura. E o plágio, claramente, ele vai acontecendo tomando forma. Só que também eu penso que as faculdades elas deveriam ter um pouquinho mais de seriedade nesse processo. Você precisa, nós temos previsões regimentais, toda faculdade tem previsão regimental contra o plágio, mas raramente alguma faculdade usa previsão regimental. E você vai olhar, não é só o TCC, né? O TCC é só a ponta do iceberg. Quando um aluno plagia o TCC, ele já vem plagiando há muito tempo. E não tem esse trabalho, né? Alguns colegas não têm esse trabalho que eu tenho, o Cristiano tem, de jogar lá no programa, pedir que vocês joguem, mandem para a gente o relatório, que até a maneira que vocês têm de ver como que funciona isso na prática. O criminal, eu acho que, eu não sei se a minha fala vai ser feliz, mas eu acho que é um exagero e uma banalização do direito penal. Você tem outras formas de punir, você tem outras formas de coibir, você tem outras formas até de acompanhar. O direito penal, eu acho que está hoje muito ordinarizado. Você coloca tudo no direito penal, o direito penal vai salvar o Brasil. É igual a nova geração, não salva nada. Mas, assim, é uma construção ética, sabe? Você também. E não é apenas a construção de pensar o plágio, é pensar a construção do aluno. Porque um aluno que se vale do plágio é um aluno cujos valores éticos são um pouco questionáveis, pelo menos academicamente. E isso traz consequências, sabe? Porque traz consequência para mim, para o Cristiano, o trabalho que tem o nosso nome, e eu sempre brinco isso com os alunos, acaba que a responsabilidade também é nossa. Claro. Por isso que a gente evita colocar o nome Não, em qualquer coisa. Eu já participei de bancas que eu não permiti que meu nome ficasse na ata. Eu falei, não, vocês vão aprovar isso aí, então pode aprovar, mas eu não. Também já tive situações assim. Porque você constrói uma reputação, né? Claro. Você tem uma zelar. Então, Eu já tive situações de eu renunciar, orientando chegar, o texto estava assim, chegou com o texto 90% pronto, agradeci o envio, respondi a coordenação com cópia ao aluno, renuncio por questões éticas, porque o trabalho não foi construído por nós, foi só para o aluno, então, até para a gente poder se preservar, porque as consequências são muito ruins no mundo acadêmico. Bom, as perguntas foram essas. Vocês têm algumas considerações finais? não, eu volto ao começo da minha fala, parabenizo ao grupo, eu não sei que atividade de qual disciplina, É da disciplina de metodologia. metodologia de pesquisa e tal, é isso mesmo, tem que aproveitar essas oportunidades que vocês têm e fazer isso mesmo, parabéns. É ousado, é legal, é diferente, né? Vocês conduziram com seriedade as perguntas, percebi que houve pesquisa prévia para fazer as perguntas, então, de parabéns. Eu só não gostei que vocês não colocaram a minha foto de moto no... É só mesmo parabenizar, agradecer a oportunidade. A gente espera que essas manifestações não sejam pontuais, sabe? É a função social que eu falo dos alunos da academia, produzir conhecimento acessível. Parabéns pela iniciativa. Os ensaios.